Graça e paz, glória a Deus. Vamos aqui trazer mais um estudo da palavra de Deus com o tema: as boas obras de José venceram as más obras dos seus irmãos. Então vamos ler a palavra de Deus. Veja bem nessa perspectiva de José fazendo bem, vencendo o mal, andando em justiça, em retidão, em verdade, na prática das boas obras, daquilo que agrada a Deus, fazendo bem e com isso vencendo o mal. Seus irmãos estão com intenções malignas, estão com ódio, estão com inveja de José, estão sem o sentido do bem, sem o sentido de Deus, sem temor a Deus. Então eles não fazem nada que agrada a Deus, porque eles não têm temor a Deus, eles não amam a Deus. José ama a Deus, José conhece a Deus, então José vai praticar boas obras. É fruto, são os frutos que ele produz. E você vai perceber isso na vida de José, a importância da fé acompanhada dos frutos, das obras, do bem, do amor, da paz. São todos frutos da fé, do encontro com Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo justamente para nos tirar das trevas, da mentira, do mal, do engano. Então nós vencemos o mal com Jesus. Vencemos o mal, vencemos as trevas e vamos para a luz das boas obras, da verdade, do bem, das obras de misericórdia, do amor a Deus e do amor ao próximo. Então vamos ver aqui Gênesis 37, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Então, obedecendo, realizando uma obra. Abraão creu, por isso saiu. Sempre a fé, ela vai ser demonstrada por uma ação, por uma obra. Hebreus, quando diz creu, por isso saiu, creu, por isso entregou a vida, creu, por isso obedeceu a Deus. O que faltou no primeiro casal, lá em Gênesis, foi a prática. Eles não creram na palavra de Deus, por isso não obedeceram. E seguiram o que a serpente falou. Realizaram a má obra. Comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o mal entrou no mundo. A partir dali, eles vão ir para o mal, vão para as trevas e vão ser rejeitados por Deus. Porque Deus viu que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Quando as trevas entraram ali na vida do homem e da mulher, eles foram expulsos do paraíso, porque essa é a vontade de Deus. Quem anda na luz, como ele na luz está, então tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então Jacó vai para a terra das peregrinações de seu pai, terra da obediência, terra da fé e das obras. Ir para a terra já é obra de obediência à palavra pela fé. A fé nos leva à obra. Versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai, porque José servia antes a Deus do que aos homens, obedecia antes a Deus do que aos homens. Então ele levava ao seu pai, levava o conhecimento de quem de direito, quem ele realmente deveria honrar, obedecer, servir. E os seus irmãos, que ali apacentavam as ovelhas com ele, José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Vão representar a má obra. Faziam o mal. Por isso José trazia más notícias deles a seu pai. Então sempre que entra essa palavra, má, há uma rejeição. O pai é um servo de Deus, está ali na terra das peregrinações do homem de fé, da obediência de Abraão, que deixou a sua terra, sua parentela, e foi para a terra onde Deus havia mandado. Então, há mandamento, a obediência ao mandamento, aí a fé é realmente comprovada, porque a fé sem obras é morta. Então, havendo fé e havendo obediência, existe obra, e José está nessa linha também agora de Jacó, de Abraão, da obediência. Onde não há obediência ao mal, José trazia más notícias deles a seu pai
Seu pai vai andar na luz, andar com Deus, vai rejeitar os irmãos e as más obras. Versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Essa túnica ela é muito importante aqui no início da história, isso provocou uma inveja muito grande. Aqui está a relação entre o espírito e a carne. Sempre o espiritual recebeu a túnica, recebeu o dom, recebeu o presente, recebeu ali a ministração, a revelação do Pai, a unção, o beneplácito, todo o bem do céu foi derramado sobre a vida de José. E aquela túnica de várias cores representava o dom do Espírito Santo, diversos dons, várias cores. Isso trazia ódio, inveja aos irmãos. Então sempre o carnal, como Esaú, vai perseguir o espiritual, como Jacó. Os carnais têm ódio do espiritual. O espiritual, ele traz uma mensagem do céu, ele traz um sentimento do céu, ele traz uma graça do céu, ele traz uma alegria, uma bênção do céu que irrita o carnal. O carnal não entende porque ele é tão feliz, porque ele é tão abençoado, porque ele tem essa forma de agir, de falar, de ser. Então o carnal, ele é medroso, ele tem medo da morte, ele tem medo da doença, ele tem medo de tudo. Tem medo de ser roubado, ele precisa roubar, precisa ter, precisa esconder, precisa manipular, precisa de um grupo grande ali, lhe apoiando para que ele possa sentir segurança na carne. Já o espiritual anda tranquilo, anda em paz, confia em Deus. Como Jacó podia estar sozinho lá na sua tenda, o Senhor com ele. O Espírito Santo é como José. Estava aqui José de um lado e os irmãos juntos, maquinando coisas para se manter no poder, para tomar o poder, para ganhar dinheiro, para vencer as batalhas carnais. E José, espiritual, com a sua túnica de várias cores, representando o dom do Espírito Santo, os diversos dons, o batismo com o Espírito Santo. E o que há aqui no versículo 4? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, ao ver a túnica, sempre que José chegava, nós vamos ver aqui na história, na continuidade, sempre que aparecia José com a túnica, aquilo causava uma ira coletiva nos irmãos. Lá vem o menino da túnica diferente. Ele é diferente de nós, ele nem precisa de nós, ele nos despreza. Eles já sabiam que José tinha o poder do Espírito Santo, tinha o dom do Espírito Santo e tinha uma capacidade para vencer sozinho com Deus. Deus estava com ele. Não precisava da carne para lhe sustentar, para lhe fortalecer. Não precisava de um grupo, não precisava de um bando, não precisava se reunir com um grupo para articular coisas e conseguir poderes, conseguir lugares, conseguir verba, conseguir cargos, conseguir o que for, tanto antigamente quanto hoje em dia. Ele tem o dom do Espírito Santo, ele precisa de Deus, ele busca Deus, ele prefere estar um pouco sozinho para ter essa paz, para ter essa santificação, para ter essa presença de Deus, que com certeza as conversas dos irmãos, as atitudes, o modo de agir, de pensar, prejudicavam a José, iriam prejudicar a José nessa intimidade com Deus, nessa sua comunhão com Deus. Por isso José andava de um lado, sozinho, os irmãos de outro lado, todos muito juntos, para que um acobertasse o erro do outro, para que um beneficiasse o outro lá, numa nomeação, no que fosse preciso, o grupo maior iria se articular um a favor do outro. José tem o dom do Espírito Santo e não precisa dessas coisas. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos, eles odiaram-no, não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Veja que esse ódio vem de baixo, vem da inveja. José está crescendo em graça, em sabedoria, em dons espirituais. Agora José tem até sonhos. Ele não tem só a túnica externa, ele tem algo interior, ele tem o poder de Deus, tem a unção, o batismo com o Espírito Santo. Então agora ele tem dons de revelação. Ele sonha, interpreta o sonho, ele tem visão do céu, e os outros não têm. Os outros estão ficando cada vez mais para trás. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos,
este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então, aqui está a revelação da obra de Deus na vida de José. José vai trabalhar. José vai prosperar. Haverá produção. Algo será feito, algo vai acontecer. E José vai fazer uma obra melhor do que a dos seus irmãos. Por isso que no sonho, os molhos que eles estavam atando, eles de repente, o de José começou a se levantar. Por quê? Porque suas obras foram aprovadas por Deus, estavam sendo feitas em Deus, ele estava trabalhando, ele estava produzindo para o reino de Deus, ele estava realizando a obra de Deus. Isso aqui é uma palavra revelada, é um sonho de revelação, mas que está se referindo a trabalho, a boa obra. A boa obra, dar esmola, orar, fazer o bem, jejuar, obras de piedade, obras de misericórdia. Elas vão trazer galardão, elas vão trazer prosperidade. E aqui está uma revelação de que a obra de José vai progredir, vai prosperar, vai se levantar. Tudo que José fizer está narrado nos demais versículos, na continuidade da história da vida de José. Deus vai abençoar e vai prosperar. José vai realizar obras. José vai governar o Egito. José vai trabalhar. José sabe que tem que fazer o bem. José vai ajudar seus irmãos. José vai ajudar lá no cárcere o padeiro. José vai ajudar os que ali estão. José vai servir. Então, com essa esmola para os que estão no cárcere, sem nada, ele está servindo a Deus. Ele não faz por dinheiro, ele faz por amor a Deus, ele faz abundantemente. A sua obra, seu trabalho não é vão no Senhor, ele será recompensado. E se nós também realizarmos a obra de Deus com dedicação, com esmero, não relaxadamente, mas realmente para Deus, para a glória de Deus, a obra é adorar a Deus, é louvar a Deus, é emprestar o que precisa, é ajudar o pobre, é dar esmola, é fazer como Dorcas, fazia roupas, que trabalhava para as irmãs, para as viúvas necessitadas. Então essa é a obra de Deus, essas são as boas obras, é isso que vai te fazer prosperar. A igreja protestante aqui, ela está representada. Ela não prospera, ela não vence. Ela achou que ia superar a igreja católica, mas não supera, nem no Brasil, talvez nem no mundo todo. Por quê? Porque não junta a boa obra, a obra de piedade com a obra de misericórdia, fazer o bem, dar esmola com a oração, com o batismo com o Espírito Santo. Ela poderia juntar, deve juntar, precisa unir a obra de Deus, fazer a obra de Deus. Jesus veio fazer a obra de Deus. O Pai trabalha e Jesus também trabalha e nós também temos que trabalhar. Orai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então nós temos que nos incentivar e movimentar, ensinar como fazer a obra, como ajudar, como fazer o nosso molho se levantar e ser abençoado por Deus, servindo a Deus. Quer ganhar o Brasil para Cristo, a nação para Cristo? Então vamos ajudar os pobres, vamos para as favelas, vamos ajudar o que passa fome, vamos semear, vamos cultivar, vamos plantar, vamos colher, vamos ter com que ajudar os necessitados, os pobres, os miseráveis, os encarcerados, os nus, os cegos. Vamos trabalhar, vamos nos levantar, vamos levantar o molho da obra para o pobre em favor do necessitado, vamos amar o necessitado, vamos dar esmolas, com toda a força, com toda a dedicação, com todo o cuidado, com toda a ciência, com toda a técnica, com todo o estudo para fazer da melhor forma possível. Não para os homens, mas para Deus, para a glória de Deus. E vamos orar, e vamos cantar, e vamos clamar, e vamos bendizer a Deus. Vamos dizer que o amamos, vamos dizer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Vamos dizer a Deus tudo que precisamos dizer, coração.
entregue, rendido, amando a Deus. Então vamos amar a Deus, vamos amar ao próximo. É nessa unidade que vem a vitória, que vem essa revelação. Então José vive a nova reforma que eu tenho proposto aqui. José vive essa reforma dessa volta à igreja primitiva da esmola e da oração. Então seu molho representa a sua obra, o seu trabalho. Veja como que alguém pode pular, manipular a palavra de Deus e fazer com que não percebam a verdade, acobertar, encobrir a verdade. E a verdade é a verdade de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos falaram para Paulo para que ele procurasse se lembrar dos pobres. Foi o único mandamento que os apóstolos deram a Paulo, o que ele procurou fazer diligentemente. Então vamos fazer também. Vamos fazer o bem. Dorcas estava ali fazendo roupas, costurando, trabalhando para as viúvas, para as necessitadas. Dorcas morreu. Mandaram chamar Pedro, que estava próximo, em uma cidade próxima. Pedro veio, orou, ela ressuscitou. Veja aí a esmola, a ajuda de Dorcas, as viúvas, as necessitadas, e a oração de Pedro, o poder do Espírito Santo atuando junto. Essa é a igreja que nós precisamos. Essa é a nova reforma. Então que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo. Ame ao próximo, ame ao necessitado, realize a boa obra como José está aqui recebendo este sonho de que sua obra vai prosperar. Sua obra vai trazer vitória. E aqueles que trabalham mal vão se inclinar diante dele. Que Deus te abençoe hoje e eternamente em nome de Jesus, o Messias. Amém.